dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de seu servo, os profetas. O comentário diz: Nabucodonosor levou consigo reféns de Judá. Ele enviou tropas para destruir toda Jerusalém e saquear o templo. Assim se iniciou o julgamento divino por meio do cativeiro babilônico, que durou cerca de 70 anos. Somente quando o rei Ciro assumiu o poder, ao conquistar a Babilônia em 539 a.C., os judeus retornaram à sua pátria, conforme profetizou Jeremias. Seguindo para o 3, e na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, para o afastar da sua presença por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizeram. Comentário: afastados da sua presença. Há cristãos que não vivem no pecado, mas aprovam o que as Escrituras reprovam. E com o passar do tempo, o que é errado passa a ser visto como algo insignificante e até inofensivo à fé. Por outro lado, há outros que vivem no erro, sem temor algum. Uma pessoa vive em comunhão com Deus quando pensa, age e vive de acordo com a sua vontade. Se ignorar isso, se afastará da presença do Altíssimo e sofrerá com a dor da separação. E a dor, nós temos visto isso bem claramente aqui, né? É terrível. As pessoas poderiam ter evitado tudo o que aconteceu, mas elas decidiram viver a vida delas do jeito delas. Seguindo o texto para o 4. Como também, por causa do sangue inocente que derramou, pois encheu a Jerusalém de sangue inocente, e por isso o Senhor não quis perdoar. Ora, o mais dos atos de Joaquim e tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Joaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou três meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Neusta, filha de Eunatã de Jerusalém. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam sitiando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele e sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais, e o rei de Babilônia o tomou preso no ano 8º do seu reinado, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e partiu todos os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha falado, e transportou a toda Jerusalém, como também a todos os príncipes e a todos os homens valorosos, 10.000 presos, e a todos os artífices e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. E aí, quando nós entrarmos para a história de Daniel, você vai ver que Daniel e os sátrapas, né, que foi Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles eram aquele povo inteligente, né, da terra do Egito, né, eram os sábios, e eles foram trabalhar então para Nabucodonosor. Então a gente vai ver depois o desenvolvimento da história saindo de Israel, já que a Israel ficou destruída, indo para a Babilônia. No 15, assim transportou Joaquim a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus oficiais, e os poderosos da terra levou preso de Jerusalém a Babilônia. E todos os homens valentes até 7.000, e artífices e ferreiros até 1.000, e todos os homens destros na guerra, a estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu Matanias, seu tio, rei em seu lugar, e lhe mudou o nome para Zedequias. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Amutal, filha de Jeremias, de Libna. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Porque assim sucedeu
por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. O comentário do 18 e 19. Zedequias foi o último rei de Judá, embora tenha sido repreendido muitas vezes por Jeremias, ignorou totalmente as advertências. Ele fez o que era mau aos olhos do Senhor, pois não seguiu a conduta fiel de seu pai, Josias. Aprendemos com a história dos israelitas que quando um rei dava ouvidos à voz de Deus, toda a nação prosperava. Mas quando o desprezava, o povo sofria as consequências até o ponto de ser levado cativo para outras terras. Assim ocorre nos dias atuais, isto é, quando o líder de uma nação obedece ao Todo-Poderoso, possui uma visão diferenciada dada pelo Espírito Santo. Mas quando não segue as orientações divinas, tende a levar o país ao fracasso. Daí podemos entender a razão do caos social que impera nas nações que se esquecem do Senhor e prezam a sua palavra. A mesma coisa acontece hoje quando a pessoa ela simplesmente decide pagar para ver, né? Ela sabe que está errado, mas ela quer pagar para ver, ela quer curtir o momento. Então, ela vai colher as consequências dos erros. Segundo Reis 25. E sucedeu que no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela, e levantaram contra ela trincheiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 10º ano de Zedequias. Aos 9 do mês 4º, quando a cidade se via apertada pela fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi invadida e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou, e tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e foi-lhe pronunciada a sentença, e aos filhos de Zedequias mataram diante de seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias e o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. O comentário: o cerco a Jerusalém começou em 588 a.C. A fome se assolou de tal forma que algumas pessoas cozinharam os próprios filhos para se alimentar. Além disso, casas foram saqueadas e fogo foi ateado na cidade e no templo. Se Zedequias tivesse dado ouvidos ao conselho de Jeremias, teria evitado essa tragédia. No entanto, a falta de fé obediente o fez ser envergonhado, juntamente com toda a nação. Muitos, por não crerem, perdem a oportunidade de mudar e transformar sua vida porque não possuem coragem de manifestar o que a fé lhes pede. Lembra que Nabucodonosor ficou mais preocupado com o que os outros iriam pensar? Então ele pagou para ver. E o preço foi caro, né? Agora imagina ele como pai vendo seus filhos morrerem, ser os seus olhos vazados e pendurar uma argola no seu nariz e ser levado como prisioneiro de guerra, né? 8º, no versículo 8. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nabuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém e todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estava na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as cadeiras, as pás
e os apagadores e as colheres e todos os vasos de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias, o que era de ouro puro em ouro e o que era de prata em prata, as duas colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor, o cobre, e todos estes vasos não tinha peso. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha o capitel 3 côvados, e a rede e as romãs em redor do capitel, tudo era de cobre, e semelhante a este era a outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, a Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou um oficial que tinha cargo dos homens de guerra e a 5 homens dos que estavam na presença do rei e se achavam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se achavam na cidade. E tomando-os, Nebuzaradã, o capitão da guarda, os levou o rei de Babilônia a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. E Judá foi levado preso para fora da sua terra. Comentário: Judá foi levado cativo. Jerusalém sofreu completa destruição porque o povo não deu ouvidos aos profetas que insistentemente clamavam pelo arrependimento. Quando a pessoa interrompe o seu relacionamento com Deus e se rebela contra ele, automaticamente se sujeita ao diabo e o seu fim é a destruição. Não é isso que ocorre quando a palavra de Deus é pregada e as pessoas ficam alheias a ela? Que ignora a voz de Deus acaba se tornando escravo do diabo, consequentemente dos problemas. Então Deus foi dando muitas oportunidades, muitas chances para que eles pudessem se voltar novamente para Deus. Mas eles foram ignorando. Lembra que nós lemos lá que Jeremias lutou durante vários e vários anos, acho que 20 anos, ele lutou tentando falar com aquele povo, mas o que o povo fez com ele? O oprimiu, o reprimiu, mas infelizmente aquela cidade iria pagar caro e agora é isso que nós estamos vendo, a consequência do pecado. No 22, porém, quando o povo que ficara na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, deixou ficar, pôs sobre ele um governador de Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia pusera Gedalias por governador, vieram a Gedalias a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Carea, e Seraías, filho de Tanumete, Netofatita, e Jazanias, filho de Maacatita, eles e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens, e lhes disse: não temais, seis servos do caldeus, ficai na terra, servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisam, da descendência real, e 10 homens com ele. E feriram a Gedalias, e ele morreu, como também os judeus, e aos caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e foram ao Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 27 do mês, Evil Merodach, rei de Babilônia, no ano em que reinou, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando-o da casa da prisão. E lhe falou benignamente, pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe mudou as roupas de prisão, e de contínuo comeu pão na sua presença todos os dias de sua vida. E quanto à sua subsistência, pelo rei lhe foi dada a subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. O comentário diz: Joaquim, quando parecia que a linhagem de Davi seria extinta, a fidelidade de Deus se mostra por meio do reaparecimento do rei Joaquim. O Senhor havia feito uma promessa de perpetuar a descendência de Davi e a cumpriria. Por isso, o fato de ter sido solto
da cruel prisão e sobrevivida ao exílio não significava que Joaquim havia recebido a benevolência do monarca babilônico, e sim que o Altíssimo havia lhe favorecido. Da mesma forma que tenhamos plena confiança no caráter justo e fiel do Todo-Poderoso, que não nos abandona nas adversidades da vida. Portanto, podemos até dizer que não foi sorte, foi Deus. Agora, terminamos o livro de 2 Reis, vamos terminar também 2 Crônicas, capítulo 36. Versículo 1. Então o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Tinha Jeoacás a idade de 23 anos quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém e condenou a terra à contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito pôs a Eliaquim, irmão de Joacás, rei de Judá, sobre Jerusalém, e mudou-lhe o nome de Jeoaquim, mas o seu irmão Joacás tomou Neco e levou-o para o Egito. Tinha Joaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e fez o que era mau aos olhos do Senhor seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor levou Nabucodonosor à Babilônia, e pô-los no seu templo em Babilônia. Quanto ao mais dos atos de Joaquim e as abominações que fez e o mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá, e Joaquim seu filho reinou em seu lugar. Tinha Joaquim a idade de 8 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém, e fez o que era mau aos olhos do Senhor. Nem durou muito tempo, né? Ele já começou a fazer tudo errado. 10. E no decurso de 1 ano, enviou o rei Nabucodonosor e mandou trazê-lo à Babilônia, com os mais preciosos vasos da casa do Senhor, e pôs a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mau aos olhos do Senhor seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. O comentário diz: a história dos reis de Israel e Judá, retratada no livro de Reis e de Crônicas, nos traz um vasto ensinamento. Embora a narrativa tenha informações políticas e históricas sobre a monarquia, é no âmbito espiritual que tiramos as maiores lições. A cada rei foi dado o privilégio de comandar a nação de acordo com a vontade do Altíssimo, mas poucos usaram o seu poder para conduzir o povo a ele. A maioria, ao subir ao trono, rejeitou as leis divinas e promoveu a idolatria e a injustiça. O reinado deles, a exemplo do governo de Zedequias, se resume em: fez o que era mau aos olhos do Senhor. E assim contribuíram diretamente para o declínio espiritual, moral e econômico da nação. Nossas decisões influenciam a nós e aqueles que convivem conosco. Por isso, fuja dos altos e baixos na fé. Mantenha sua obediência, aliança com o soberano, para que você tenha uma herança junto a ele e deixe um legado de fidelidade e à sua família e aos seus amigos. O Senhor Jesus falava até para os fariseus que o problema deles é que a palavra de Jesus não entrava nele. Então, se a palavra não estava entrando, eles então tinham tanto ódio de Jesus que o desejo deles era matar Jesus. Então, assim também, quantas pessoas matam a Jesus dentro de si através do pecado? No 13. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não se converteu ao Senhor seu Deus. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões segundo todas as abominações dos gentios e contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas. Até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. O comentário do 14 ao 16, não houve mais remédio.
O povo e os sacerdotes seguiram os caminhos perversos do rei Zedequias. Embora o Altíssimo enviasse mensagens por meio dos profetas, eles não atendiam. Além de rejeitar a palavra de Deus, ainda zombavam dela. Assim, o Todo-Poderoso, o médico das almas, esgotou as possibilidades de cura da infidelidade que os consumia. Tudo já havia sido feito com a finalidade de instruir, recuperar e convencer do pecado, mas nada funcionou. O mesmo acontece com muitos que têm várias oportunidades de se voltar para Deus, mas rejeitam todas. Encontram-se tão doentes espiritualmente devido à falta de arrependimento que para eles não haverá mais remédio. Hebreus 6, 4 ao 6, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, o novo crucificam o Filho de Deus e os expõem ao vitupério. Triste realidade, chegou o povo nessa condição, né? Os reis poderiam ter feito muito melhor, mas decidiram seguir o caminho do coração. 17. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, e todos os entregou na sua mão. Comentário: fez subir contra eles. Em 586 a.C., Judá caiu diante do cerco de Nabucodonosor, rei dos caldeus. Milhares de homens, mulheres, jovens e crianças morreram barbaramente, e os que sobreviveram foram levados escravizados em extrema pobreza para o exílio na Babilônia. 18. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Comentário: os utensílios do templo. Por 3 vezes consecutivas, Nabucodonosor saqueou o santuário até que todos os utensílios sagrados, bem como os vasos e os tesouros do templo, fossem levados para a Babilônia. A essa altura, a arca, o maior símbolo da aliança e da presença de Deus entre o povo, havia sido retirada dos filhos de Israel. Eles a perderam porque recusaram se submeter à voz do Altíssimo e porque desprezaram a sua disciplina. No 19. E queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém. E todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. Comentário: o templo foi motivo de tanta alegria e honra para o povo de Israel, foi completamente destruído. Até mesmo seus alicerces foram derrubados e, por fim, ele foi incendiado. Pior que está sofrendo é saber que você mesmo provocou sua dor. E foi exatamente isso que aconteceu com Judá. O povo se afastou do soberano Deus e da sua palavra, corrompendo-se com ídolos e menosprezando as advertências dadas pelos profetas. Como consequência desses pecados, veio o cativeiro babilônico. Muitos se apegam ao argumento que Deus é amor e que, por isso, não dará a recompensa das transgressões cometidas pelo homem. No entanto, se esquecem que a justiça também é um atributo divino. Isso significa que todos que foram rebeldes aos seus mandamentos receberão o fruto de seus atos, assim como Israel recebeu. Eles tinham o templo como a morada de Deus, né? Como a referência de Deus. O nome dele era posto lá. Então, com toda a destruição do templo, é como se a glória de Israel acabasse. E foi o que realmente aconteceu, né? Deus se retirou do templo. Deus já não estava mais lá há muito tempo, né? Mas foi aí que eles despertaram para a realidade espiritual que eles estavam. Você não precisa chegar a uma condição deplorável para despertar espiritualmente. Você pode despertar já. Para a gente terminar, e os que escaparam da espada levou para a Babilônia e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Porém,
No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor seu Deus, seja com ele e suba. São coisas que nós vamos ver muito mais para frente, através de Neemias, a reconstrução de Jerusalém. Bom, o templo vai ser reerguido e vai ser o templo em que Jesus vai passar por ele. Mas agora, nesse momento, o templo está destruído. A glória de Israel se acabou. O povo está cativo na Babilônia e mais tarde vai se levantar Ciro. Vamos ver? Ainda tem muita história pela frente. Você desiste, para ou continua? Vamos firmes? Então, manda esse vídeo para alguém, para que ela possa se inspirar a ler a Bíblia junto conosco. Dá o seu gosto, põe nos comentários que Deus falou consigo. Fique bem.